Olá, tudo bem? Cultos têm uma capacidade única de nos fascinar e assustar ao mesmo tempo. Manipulação, perda de liberdade e comportamentos nocivos são apenas alguns dos elementos que fazem essas histórias parecerem saídas de filmes de terror. Mas, além do medo, há algo inegavelmente intrigante sobre eles. Por que nos interessamos tanto por essas histórias? É a tentativa de entender como líderes carismáticos conseguem tanto poder? Ou a curiosidade em descobrir como essas tragédias começam e, pior, como elas se tornam realidades assustadoras? Talvez, no fundo, nos perguntemos: será que algo assim poderia acontecer comigo? Por mais distantes que essas histórias pareçam da nossa vida, elas podem estar mais próximas do que imaginamos. E é exatamente isso que Amanda Montell explora em seu livro Cultos, a linguagem secreta do fanatismo. A autora revela como a linguagem é usada como ferramenta de persuasão, desde cultos clássicos, como Heaven's Gate, até práticas modernas em empresas, academias de CrossFit e até redes sociais. Neste vídeo, vamos nos basear nesse fascinante livro para trazer as histórias dos 10 cultos mais assustadores da história. Se você se interessa por esse tema, saiba que o livro é ainda mais completo e vai te mergulhar profundamente no tema. O link para comprá-lo estará nos comentários. Uma ótima oportunidade para entender ainda mais sobre o poder do fanatismo e como ele molda comportamentos. Então, prepare-se para explorar essas histórias e, claro, fique atento para evitar sinais de perigo ao seu redor. Vamos começar? UniCVM. O UniCVM foi fundado por Keith Raniere em 1998 como uma organização de autoajuda, mas com o tempo se revelou um esquema manipulador e explorador. Com mais de 18 mil seguidores, incluindo celebridades como a atriz Alison Mack, o grupo ganhou notoriedade até 2017, quando ex-membros denunciaram práticas abusivas. Mulheres eram recrutadas para uma irmandade secreta, sendo forçadas a entregar material comprometedor e até marcadas com as iniciais de Raniere. Após investigações, o grupo foi desmascarado. Raniere foi condenado e cumpre pena de prisão perpétua, enquanto o UniCVM foi encerrado em 2021. Children of God. O Children of God foi fundado por David Berg em 1968 na Califórnia, combinando ensinamentos cristãos com a ideologia do amor livre dos anos 60. O grupo atraiu milhares de jovens vivendo em comunidades isoladas, onde as crianças eram educadas dentro do grupo. Nos anos 1970, o grupo foi acusado de proselitismo sexual, com mulheres sendo incentivadas a usar sua sexualidade para atrair membros. Essas práticas, juntamente com alegações de abusos, levaram muitos a deixar o grupo. Após a morte de Berg, em 1994, o grupo continuou existindo, agora conhecido como Família Internacional. Família Manson. Charles Manson é um nome que se tornou símbolo de cultos ao longo da história. Em 1967, ele fundou a chamada Família Manson em São Francisco, mudando-se pouco depois para Los Angeles em busca de sucesso como músico. O grupo, que chegou a contar com cerca de 100 seguidores, estabeleceu-se inicialmente em áreas urbanas, mas acabou fixando residência em uma propriedade rural conhecida como Spahn Ranch. Os membros da família Manson viam Manson como uma figura quase divina e acreditavam em suas previsões de uma suposta guerra racial apocalíptica, chamada por ele de Helter Skelter. Em agosto de 1969, sob ordens de Manson, alguns seguidores invadiram uma casa em Benedict Canyon, onde cometeram assassinatos brutais, incluindo o da atriz
Sharon Tate e de seus amigos. Na noite seguinte, o grupo tirou a vida de Rosemary e Leno LaBianca em Los Feliz. Em 1971, Charles Manson foi condenado à morte, mas sua pena foi convertida para prisão perpétua após mudanças na legislação da Califórnia. Ele passou o resto da vida encarcerado e morreu em 2017. Templo do Povo. O Templo do Povo foi fundado por Jim Jones em 1955, combinando o cristianismo com ideais socialistas. O grupo, inicialmente focado em sermões e curas, transformou-se em uma comunidade na Califórnia na década de 1970, alcançando mais de 20 mil membros. Em busca de proteção contra uma guerra nuclear, Jones levou seus seguidores para a Guiana, onde fundou Jonestown. O local, marcado por condições precárias e abusos, atraiu a atenção do congressista Leo Ryan, que foi assassinado junto a outros ao tentar ajudar pessoas a deixar o grupo. Após o ataque, Jones forçou seus seguidores a ingerirem cianeto, resultando na morte de 918 pessoas. Esse evento se tornou um dos maiores massacres de cultos da história. Heaven's Gate. O Heaven's Gate, criado em 1974 por Marshall Applewhite e Bonnie Nettles, combinava crenças do milenarismo cristão, da nova era e da ufologia. Seus integrantes acreditavam que seriam levados por naves espaciais quando a Terra passasse por uma transformação radical. Após a morte de Nettles, em 1985, Applewhite intensificou as crenças do grupo, incentivando seus seguidores a transcenderem seus corpos físicos para alcançar um novo nível de existência. Em 1997, interpretaram a passagem do cometa Hale-Bopp como o momento aguardado. Applewhite e 38 membros do grupo tiraram suas próprias vidas em uma mansão alugada em San Diego. Todos foram encontrados com o mesmo uniforme, camisetas pretas, calças de moletom e braçadeiras com a inscrição Time de Partida de Heaven's Gate. Os corpos estavam organizados em camas, com cobertores roxos, cobrindo os rostos e torsos. Surpreendentemente, o Heaven's Gate ainda mantém um site ativo, administrado por 2 seguidores remanescentes, preservando sua história e crenças. Synanon. O Synanon começou como um programa de reabilitação de drogas, fundado por Charles Dederich em 1958, mas logo se transformou em uma comunidade alternativa e depois em uma igreja oficial na década de 1970. Seus métodos incluíam sessões de terapia de ataque, conhecidas como o jogo, mas o grupo também ficou conhecido por práticas abusivas como violência física, cobrança de taxas altas e trabalho forçado. Dederich chegou a perseguir críticos do grupo, que foi dissolvido em 1991 após membros serem condenados por crimes graves, incluindo tentativa de assassinato. Apesar disso, um ramo ainda existe na Alemanha. A família. Na Austrália, Anne Hamilton Byrne fundou a família nos anos 1960, alegando ser a reencarnação de Jesus Cristo. O grupo misturava religiões ocidentais e orientais, com o objetivo de criar uma raça superior. Anne adotou ilegalmente 28 crianças e a submeteu a abusos físicos e psicológicos, além de controlar suas vidas rigidamente. Em 1987, a polícia interveio e resgatou as crianças, mas Hamilton Byrne nunca foi plenamente responsabilizada. Ela faleceu em 2019.
deixando um legado sombrio. Aum Shinrikyo. No Japão, o Aum Shinrikyo foi fundado em 1984 por Shoko Asahara, com crenças apocalípticas que culminaram em um ataque com gás sarin no metrô de Tóquio em 1995, deixando 13 mortos e milhares feridos. Antes disso, o grupo já era acusado de manter seguidores à força e cometer assassinatos. Asahara foi condenado à morte e executado em 2018, mas o grupo, agora com outro nome, ainda possui seguidores. Movimento para a restauração dos 10 Mandamentos de Deus, criado em Uganda em 1989 por Credonia Muerinde e Joseph Kibwetir, o movimento pregava a obediência rígida aos 10 mandamentos para sobreviver ao apocalipse. Após previsões falharem, os líderes incendiaram a igreja do grupo em 2000, matando cerca de 530 pessoas. Investigações revelaram outros corpos, indicando um massacre em massa devido às frustrações com as profecias erradas. A Ordem do Templo Solar. Fundado na Suíça em 1984 por Joseph de Mambro e Luc Jouret, o grupo misturava mitos dos Cavaleiros Templários com previsões apocalípticas. Entre 1994 e 1997, mais de 70 membros morreram em rituais que incluíam assassinatos e suicídios em massa, com propriedades sendo incendiadas. Apesar das tragédias, a ordem ainda possui seguidores até hoje. Esses cultos mostram como crenças extremas e líderes manipuladores podem causar impactos devastadores em seus seguidores e na sociedade. Obrigado por assistirem. Se achou o conteúdo interessante, compartilhe com amigos para espalharmos mais conhecimento. Não esqueça de assistir ao vídeo que aparece na tela e confira na descrição os livros recomendados. Comprando através dos links, você também ajuda o canal.